Capítulo 17 Ragnarok. O dólmen ofertado pelos anões ajudou a amolecer o coração de Brunhild, mas o golpe de mestre fora o resgate do corpo de Siegfried, que até então era mantido sob a guarda de Grimhild na torre élfica de Viblaim. Conforme os anjos saberiam naquela mesma noite, o último capítulo da jornada de Siegfried estava intimamente ligado ao tabu de Brunhild e encerrava uma epopeia trágica. O herói e a valquíria tinham se apaixonado à primeira vista quando trocaram olhares no campo de batalha ainda em Midgard, o que fez com que ela se dobrasse a seus encantos e o arrastasse ao Valhalla. Ora, Frigga prometera que Siegfried poderia tomar uma das filhas de Odin em casamento caso matasse Fafnir, e assim ele pediu a mão de sua meia-irmã, a deslumbrante estrondo de guerra. Contudo, Siegfried estava também enamorado pela ninfa Grimhild, que conhecera ao longo de suas aventuras e o ajudara contra gigantes e trolls. Obrigado a fazer a escolha, o herói optou pela casa dos Aesires, o que enfureceu a mais bela das fadas. Grimhild pediu a ele uma última noite de amor e o matou com o veneno do próprio corpo, carregando-o para o fundo do rio Ifingr. Quando os elfos partiram, a rainha azul, já amarga e reclusa, ficou para trás e tomou como residência a torre de Vidblaim, construindo ali seu bastião do terror. Kyra e Daniel chegaram à ponte a tempo de presenciar o ingresso dos 3 anões e ajudaram Brunhild a escoltá-los até os aposentos reais. Lá quem os aguardava não era apenas Sif, cabelos de trigo, Mist, tempestade da vitória, e a loura Hildr, totalmente recomposta após o duelo no hipódromo, faziam a segurança da sala, junto ao buraquim que agora ostentava o martelo. 3 bancos de carvalho maciço, com o encosto ricamente entalhado, foram oferecidos ao Dvergar e organizados em semicírculo em volta do trono. Dain sentou-se no extremo oposto da roda, de frente para a esposa de Thor, que o recebeu com um meio sorriso, ainda apoiada na lança Gungnir. O senhor dos Nibelungos recolheu a Tyrfing e exibiu seu precioso anel, marca dos reis anões e símbolo do poder sob a montanha. Meus maiores respeitos à Rainha Branca! Obrigado por nos receber, pois esteja certa de que viemos em paz. Em paz, duvidou Hildr. Ela era a mais tempestuosa das capitãs e, como muitas amazonas, guardava rancor dos anões por eles não terem aparecido quando o gigante Thrym atacou o reino de Asgard. Então, para que tantas armas? Só existe uma resposta e ela é simples. Trago armas porque estamos em guerra. Não, estamos em guerra. Sif quebrou o silêncio e, com sua voz apática, repetiu o sermão. E tampouco desejamos começar uma guerra. Não é o que parece. O soberano fitou Urakin. O anjo estava sentado ao lado de Kyra e Daniel, num banco mais próximo ao eirado, trajando um peitoral de aço e com o martelo apoiado nas coxas.
Jorge está morto. Os deuses resgataram o Mjolnir. Não foram os deuses que o resgataram. De pronto, a governante o contestou, como se pudesse enganar a si mesma. Foram os estrangeiros. Ah, sim! Os estrangeiros! O anão torceu a boca numa careta satírica. Ele obviamente sabia que Kyra Daniel e Urakin não eram espíritos nórdicos, mas, no fundo, isso não fazia a menor diferença. Diga isso a Tmir, quando os Hamleipa marcharem sobre as colinas e bosques, devastando o que sobrou das terras de Asgard. Os olhos castanhos se fixaram em Sif. Estou certo de que ele entenderá suas razões. Os gigantes são criaturas bem razoáveis. Olha como fala! Hildr fez menção de se levantar. Não seja irônico com a rainha. Só me resta ser irônico! Grito de batalha! Afinal, isto é uma grande piada! E para contrabalancear a ousadia, Udvergar prosseguiu agora sério. Senhoras, os Jotnar são impiedosos, sempre foram, e tudo o que precisam é de uma desculpa para ocupar o Valhalla. Thrymr tomará a morte do dragão como um ato de guerra, quer vocês queiram ou não. Pode ser. Brunhild interferiu na conversa. Seus cabelos desciam soltos até a cintura e o montante refletia o coriscar da lareira. Mas, se o caso é esse, o que você propõe, soberano dos Nibelungos? Que arma secreta nos oferece? Ninguém pode negar o grande poder do inimigo e como são duros em combate. Nossa única chance é atacar de surpresa antes que eles saibam sobre o Mjolnir. Considerando que os Einherjar e Heimdall, o observador, são mantidos reféns em Yovlor, penso que Bifrost deve ser o nosso primeiro alvo. Com os guerreiros livres, o Deus liberto e o Mjolnir nas mãos dos Aesiris, haverá um novo fôlego e uma nova energia para as batalhas vindouras. A atacar de surpresa como mestre anão? Indagou a prateada Mist. Thrymr usa os trolls como espiões? A uma hora dessas, ele já deve estar sabendo do acontecido. Não! Ele ainda não sabe. Meus engenheiros obstruíram os túneis que os trasgos costumam usar, o que os deterá por 1 ou 2 dias. Significa que precisamos nos mover antes disso. De minha parte, confirmo o deslocamento imediato de 3 legiões. Isso sim é uma piada. Hildr deu o troco. Como pretende trazer 3 legiões de infantaria através de Alfheim em tão pouco tempo? Na verdade, eu já as trouxe, ó valorosa filha de Odin.
Minhas tropas estão estacionadas nas cercanias de Yovlor, apenas esperando as minhas ordens. Ao longo dos anos, e ainda mais com a ameaça dos répteis alados, construímos passagens subterrâneas que cruzam os 9 reinos, incluindo corredores secretos por dentro dos galhos de Yggdrasil. E insistiu, erguendo o punho cerrado. O momento é agora! Sim, mas e quanto aos reféns? Eles eram, logicamente, a maior preocupação de Sif. Não serão executados quando Tmir avistar nosso exército? Ah, magnífica rainha! Esquece que Yovlor foi um presente de meu pai aos Asgardianos, projetado para defender a ponte do arco-íris. Guardo comigo as plantas originais e conheço rotas ocultas que conduzem diretamente aos calabouços. Proponho destacarmos um grupo para ir na frente através desses túneis em completo segredo. Um grupo de resgate. Sou voluntário para liderar esse time. Porque algo me diz, alfinetou-lhe Hildre, que suas motivações são pessoais. Pessoais! Rosnou Brock, o idoso general dos anões, batendo 2 vezes com seu tridente no piso. Vingar a morte do rei é um assunto de Estado. Calma, meu amigo! Guarde a sua fúria para quem a merece. O monarca tranquilizou seu campeão e deu uma resposta à capitã das valquírias. É verdade que as masmorras de Yavlor são guardadas por Strur, o gigante do fogo, o Jotnar que matou meu pai, mas essa contenda está longe de ser pessoal. Strur é influente entre os Trasgos, os mesmos que destroem as nossas cidades. Matá-lo é uma questão patriótica. Mas não é apenas isso. Aos poucos, Sif pareceu emergir da bolha de letargia que normalmente a cercava. O que mais você quer? Olhe, perceba. Nada além do que nos pertence. O soberano se mexeu no assento e mirou seu filho, o príncipe Fshlar, para, enfim, negociar o acordo. Os espólios de Niohorg incluem muitas peças roubadas de nossas grutas, fortes e cidadelas. Queremos uma parte do tesouro. Eu sabia! Hildre corou de raiva e apertou firme o cabo da lança. Vocês, anões, sentem de longe o cheiro do ouro. Espere lá, mocinha. Posso suportar que me desacate, mas não permitirei que insulte o meu povo.
Muitas das nossas famílias sofreram e ainda sofrem com os saques constantes. É justo que sejam indenizadas. Não estou interessada em dinheiro, se quer saber, frisou a esposa de Thor. Só me aflige a condição dos reféns. Muito digno. Façamos assim, então. Se algo acontecer ao deus Heimdall, toda a riqueza do dragão reverterá à casa de Asgard. Se conseguirmos trazê-lo com vida e reconquistar Bifrost, a fortuna será repartida pela metade. Pela metade? Indignou-se Hildr. Absurdo! E depois nós que somos gananciosos. O jovem Flar defendeu o raciocínio do pai. Sua rainha acabou de dizer que a questão não é o dinheiro. E quanto aos artefatos élficos, Brunhilde abordou outro ponto em que ninguém até então tinha pensado. Com quem ficarão? E os itens mágicos? Indagou Mist. Seria preciso organizá-los em uma categoria à parte. Não podem ser tratados como joias comuns. Subitamente, um turbilhão de perguntas, argumentos e contra-argumentos inundou o Glausmeier, e de uma hora para outra não se ouvia mais nada. O general Brock, dedo em riste, declarou que fazia parte de uma comitiva diplomática e que para um embaixador estava sendo muito maltratado. Fichalar o apoiou e, no canto adjacente, Brunhilde se empenhava em conter o ânimo de sua irmã Hildr, que aguardava um gesto de Sif para enxotar os devagar do palácio. Daniel aproveitou o vozerio para explicar a Kyra que Andvari fora o anão sobre o qual ele falara durante a viagem pelo rio Infgre, o mesmo que forjara o Anel dos Nibelungos e tinha a pretensão de conquistar os 9 reinos. Portanto, Hildr não estava totalmente equivocada ao desconfiar de seu filho, o atual governante. Contudo, era também verdade que anões e deuses tiveram uma aliança duradoura e que, em eras longínquas, conquistaram grandes vitórias sobre gigantes e ogros. Sabendo disso, apoiando-se nesse passado glorioso, Dain decidiu que era o momento para usar seu trunfo, apelando para as narrativas heróicas, as únicas que os Aesires prezavam. Silêncio! Senhoras, por favor, não convém brigarmos entre nós. Seria um triste retrocesso, um erro histórico e um equívoco diplomático. O meu pai morreu aos pés de Odin, quando os dois enfrentavam Surtr. Erigiu o machado. O mesmo sangue corre em minhas veias, assim como a força dos deuses ainda corre nas suas. Não me importa o que acontecerá depois ou com quem ficará o tesouro. O que eu quero é combater ao lado das Amazonas sagradas como outrora meu progenitor combateu. Beijou o anel dourado. Selo esta noite a promessa de nunca traí-las, de nunca desapontá-las. Olhou direto para Sif. Que se restaure a antiga amizade,
que se refaçam os velhos laços hoje, amanhã e até o fim do mundo. Quando Daim terminou o discurso, não se percebia um só ruído. O fim do mundo a que ele se referia era o Ragnarok, a grande batalha profetizada por Odin, que marcaria o juízo final nas terras nórdicas e para a qual os Aesíris deveriam se preparar, segundo ensinavam os videntes. Sif negligenciara esse augúrio, acreditando que a disputa estava perdida, mas o curso dos acontecimentos mostrava que não, que a chegada dos estrangeiros poderia talvez alterar o rumo das coisas e trazer uma nova esperança ao território de Asgard, que fazia anos só conhecia a desgraça. Um ataque a Ioflar nos porá em um caminho sem volta, advertiu-os a rainha. Estamos prontas para a guerra? Nós nascemos para a guerra, disse Hildr, e pela primeira vez ela e Dain concordavam. Fomos criadas para a guerra. Que assim seja, então, determinou a viúva, aprumando-se com a Gungnir empunhada. Mist, traga a minha armadura. Não sei o que dizer sobre o que acabamos de presenciar nesta sala. Kyra se virou para os amigos quando o concílio se dispersou. Sorte, azar ou nenhum dos dois? Se é sorte ou azar, dependerá do resultado. O fato é que não se pode matar um dragão, ainda mais Niorhorg, e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Óbvio que o evento geraria repercussões alarmantes. Então, Sif já esperava por isso? Quem pode dizer? Daniel se recusou a elaborar teorias. Os 3 anjos estavam agora em pé, reunidos diante da fogueira central que crepitava em chamas e carvões abrasados. Nunca fui especialmente bom em farejar conspirações. Pior não pode ficar, afirmou Urakin. Ele estava encostado em uma das 12 pilastras que sustentavam o recinto. Pelo menos, agora teremos a chance de enfrentar os gigantes e reocupar Bifrost. Era o que queríamos, não era? Sempre pode ficar pior, grandalhão. Daniel deu-lhe uma palmadinha no ombro, voltou-se para o trono e o mirou taciturno. Sobre o tablado, Sif, Dain, Hildr e o general Brock discutiam os últimos detalhes da invasão. Mas, sim, estou otimista. No mínimo, teremos uma pancadaria das boas. E é disso que este país está precisando. Kyra chutou um toco de volta para o fogo. Quando espiou a sacada,
notou a presença dos 2 corvos, que agora eram acompanhados de mais um. O terceiro pássaro chegara ao Valhalla para guardar o túmulo de Siegfried, que logo seria sepultado no pontão de Hildjarf. Consagrava-se assim o jazigo dos 3 grandes heróis, os maiores guerreiros já existentes no reino. Sif desceu do estrado e andou até o coro, seguida pelo rei dos anões. Fez uma curta apresentação, afastou-se e depois o Devergar o saudou. Ah, esses são os estrangeiros! Daim fingiu estar impressionado. Os formosos heróis que livraram o mundo do perverso dragão. Quase isso, rebateu Daniel. Quase! O soberano estranhou a pergunta muito objetivamente. Não foram vocês que mataram o rebento de Fafnir? Sim, fomos nós. Mas não somos exatamente formosos. É claro! Que diferença não faz uma arma mágica? Encarou Urakin. Você é portador do Mjolnir. Deverá estar na linha de frente amanhã. E dirigiu-se a Daniel, olhando para a espada em sua cintura. Então esta é a Notkun, chamada de Gram pelos elfos. Reza a lenda que sim. Que maravilha! Ele contemplou o arco de Kyra. E o Ydalir, imagino! O homenzinho assentiu com a cabeça, ligeiramente debochado. Que tal virem comigo? Ir com você? Para onde? O grupo de resgate. Gostariam de fazer parte dele? Se a rainha assim desejar. Sou um cavaleiro empossado por Sif. Cumprirei as ordens dela. Justo! Cabelos de Trigo concordou que vocês 2 fizessem parte da comitiva comigo. Ele apontou para Kyra e Daniel. O convite não incluía Urakin. Não há tempo a perder. Ajustou o elmo de chifres, segurou o escudo e apanhou a acha dourada a Tirfing. Me sigam! Capítulo 18 Idavol. Além do Oceanos, considerado uma estrada cósmica partilhada por diversas culturas, o reino de Asgard é cortado por 2 grandes rios. O Ifingr nasce nas montanhas ao sul do Valhalla e desce até as fronteiras de Alfheim, a antiga pátria dos elfos. Já o Gjol
começa nas grutas geladas a oeste de Jotunheim, o país dos gigantes, escorre pelos galhos de Yggdrasil e serpenteia através das planícies de Ioá, enfim despencando para o vazio do Ginnungagap, o furo cósmico no espaço e no tempo que conecta os 9 reinos nórdicos ao restante do universo conhecido. Quase chegando ao abismo, o Gjol se ramifica em 2 braços e no centro deles emerge uma porção de terra seca sobre a qual se sustenta Iovlor, a fortaleza solitária. O edifício construído pelos anões como um presente a Odin foi projetado com o objetivo de guardar a ponte Bifrost, situada no canto posterior da ilhota, ou seja, de frente para o precipício do Ginnungagap. Nos tempos mitológicos, Bifrost era usada como porta de acesso a Midgard. Sem ela, os deuses ficariam isolados e, sabendo disso, Thrymr decidiu ocupar o bastião com suas feras, transferindo para lá também sua morada. Desde a morte de Thor, tanto o rio Gjol quanto a planície de Ioá estavam completamente congelados, e o clima só piorava à medida que se aproximava do forte. O nevoeiro era gélido e o vento cortante carregado de cristais afiados. Contudo, as intempéries conjuradas por Thrymr escondiam certas vantagens, sobretudo para os generais mais espertos. O endurecimento do rio unificara a paisagem em uma só campina nevada, permitindo que os invasores avançassem direto para os portões do castelo, sem precisar transpor suas águas. Outro benefício eram as névoas que, embora frígidas, serviam de cobertura aos exércitos em marcha. Quem fazia a segurança de Ovlor eram 3 lobos brancos, Godi, Skuld e Nir, bisnetos do monstruoso Fenris. Quando o dia raiou, Skuld captou um cheiro atípico e, acompanhado dos irmãos, correu até os limites da floresta real, tencionando investigar sua origem. Chegando aos pinheiros, o aroma se intensificou e ele entendeu que farejava um cavalo. Seguiu pela mata até avistar uma sombra. Sendo crias de um lobo com uma deusa, os Rameleipa eram bípedes e muito maiores que seus primos comuns. Skuld se ergueu em 2 patas, ficando do tamanho aproximado de um urso, e armou suas garras, mas antes que pudesse golpear, foi atingido no crânio por 2 pares de cascos que o mataram instantaneamente. De longe, Godi e Nir enxergaram o algoz e o identificaram como Sleipnir, o majestoso corcel de Odin. Ora, Godi e Nir eram estúpidos, mas sabiam que Sleipnir pertencia aos espólios do dragão e que, se fugira, era porque Niohog fora exterminado. Um herói, ou heróis, suficientemente poderoso para matar o lagarto, poderia fazê-los em pedaços. Então, eles deram meia volta e dispararam em retorno à planície, quando a Gungnir, a lança que estava em poder de Sif, perfurou o coração de God. Nir, por sua vez, não parou, continuou progredindo até que Mjolnir esmagasse suas costas. Antes de morrer, porém, antes que o general Brokr o trespassasse com seu tridente, ele conseguiu emitir um último ruído, um derradeiro grito de alerta, parcialmente abafado pelas árvores, mas cujos ecos poderiam ser escutados à distância.
monstros bastardos! Cuspiu o idoso campeão dos anões, praguejando sozinho diante do céu e da mata. Criaturas profanas! Danação! Resmungou Urakin sobre o dorso de Sleipnir. Segurava à direita o martelo dos deuses. Com o elmo ajustado e desconsiderando o cavanhaque castanho, ele parecia o deus do trovão renascido. E se o uivo chegar à fortaleza? Devemos confiar em nossos colegas, agora mais do que nunca. Sif recolheu a Gungnir, trajando uma armadura de prata, o peito decorado com runas e flores, e montada em Yrsa, sua égua branca. Ela parecia mais enérgica, menos ociosa, muito diferente da figura que os anjos conheceram em Glausmire. O que nos resta é seguir adiante. De acordo! Assentiu o príncipe Fijlar, elegante em suas placas douradas. Segundo a tradição militar dos anões, eram os príncipes os responsáveis por comandar as tropas e organizá-las em campo. Os generais tinham outra função, a de caminhar na frente de batalha, sendo os primeiros a esmagar os inimigos, demonstrando ferocidade e inspirando os soldados. O sol nasceu sobre as nuvens, declarou o fidalgo. 10 passos à retaguarda, o chão trepidou e de pequenos túneis escavados no solo surgiu uma turba de vergar armados com lanças, achas, escudos e organizados em 3 legiões de infantaria que totalizavam 12.000 guerreiros. Começa agora a nossa marcha! Sorte aos nossos amigos, ao meu pai, à deusa Erja e ao capitão Boegaor, pois está nas mãos deles o destino dos reinos. Horas antes, Kyra e Daniel escoltaram Dain até os portões do Valhalla. De lá, transpuseram a ponte, desceram a escadaria, chegaram ao sopé das montanhas e, enfim, penetraram no bosque real. Era quase meia-noite, quando o rei dos anões estacou diante de um carvalho encorpado, apertou a casca em um ponto específico e uma seção do tronco se abriu numa toca imperceptível a quem não olhasse de perto. Juntos, eles se enfiaram em um buraco estreito, toscamente escavado no chão, que aos poucos foi se ampliando até se transformar em uma galeria de rocha. Sujos de terra, os andarilhos se deslocaram através de rachas e fendas, chegando a uma segunda porta acionada por uma alavanca. O que se revelou, então, foi um corredor diferente, largo, sólido e muito bem construído. O teto era alto e as paredes revestidas de tijolos de granito, inabaláveis ao tempo e à erosão. O piso estava conservado e a cada 100 metros surgiam fontes, agora secas, de água canalizada proveniente do rio Gijol. O único inconveniente de explorar esses túneis era a ausência de tochas ou candeeiros desnecessários ao devergar, capazes de enxergar no escuro. Felizmente, Daniel contava com seus sentidos aguçados e Kyra percebia os espectros térmicos, então as trevas não seriam um problema para o grupo avançado em cujos esforços Sif depositava sua fé.
Os anões não são criaturas maléficas, mas padecem de um defeito notório: a ganância, o que os faz desconfiarem de tudo. O pai de Dain, no impulso típico da raça, mandou cavar rotas ocultas e passagens subterrâneas até a fortaleza de Ovalor, justamente para o caso de precisar invadi-la se Odin viesse a traí-lo, o que obviamente nunca aconteceu. Em consequência, os túneis ficaram lacrados por séculos, sendo agora, convenientemente, redescobertos e, enfim, revisitados em momento oportuno. O trajeto até Ióvalor seria longo, por isso os três saíram às pressas logo após a dispersão do concílio. Quase nada foi dito por várias horas, com Kyra e Daniel apenas seguindo os passos de Dain e estudando suas atitudes. O monarca os considerava inferiores, o que ficava claro por sua expressão debochada. No entanto, Sif lhes permitira usar as armas mágicas, o Idalir e a Notung, o que os tornava indispensáveis àquela tarefa. A certa hora, o rei fez uma pausa e encostou a mão na parede. Dela escorriam filetes de água, formando poças sobre o assoalho cinzento. Falta pouco! Ele esfregou o indicador contra o polegar e apontou para cima. Estamos sob o leito do Gjol. Esse gigante Surtr? Kyra aproveitou para perguntar. O que sabe sobre ele, além do fato de ter matado o seu pai? O que eu sei é que seus dias estão contados, que ele cairá ante a ter fim e que a minha linhagem será vingada. Surtr é o soberano dos gigantes do fogo. Sua morada original é Muspelheim, o reino vulcânico que fica no galho mais ao sul de Yggdrasil. Há certa controvérsia sobre quem é o Jotnar mais poderoso, ele ou Thrymr, sendo ambos rebentos do falecido Ymir. Ymir? Kyra ainda não escutara esse nome. Ymir, o primeiro dos gigantes, matou Blain, o patriarca dos anões, e foi posteriormente destruído por Odin. Então essa rixa é antiga e se estende por gerações. Kyra se virou para Dain. Não tem receio de incitar esses monstros, o que, conforme Sif nos alertou, trará o fim do mundo aos 9 reinos? Olha quem fala! Foram vocês que começaram essa briga! Nihog era filho de Fafnir e neto de Jormungandr, a mãe de todos os dragões. O lobo Fenris certamente responderá ao ataque de hoje, sendo os Heimleipa seus parentes mais próximos. Isso sem mencionar os gigantes, que são nossos oponentes históricos. Nada mais deterá o Ragnarok. Então é melhor aceitar, abraçá-lo com unhas e dentes.
Como pode ter certeza? Se tem uma coisa que aprendi, é que fazemos o nosso próprio destino. Parece que você não entendeu, menina. O Ragnarok chegará de uma forma ou de outra. O que não sabemos é como. O Ragnarok é um ciclo. Nós temos certeza do que nos aguarda, pois ele já aconteceu e acontecerá novamente. Kyra estava preparada para replicar, mas acabou ficando quieta. De repente, se lembrou do que ouvira de Tete, o terceiro dos 7, um malaquim que conhecera no santuário de Bihar, na Índia, fazia alguns meses, e do enigma que ele propusera, o qual ainda intrigava. O que foi? Déjà vu. Como? É que... Ela começou a explicar quando os 3 escutaram um barulho e notaram o reluzir de um archote. O que é isso? Ogros! Dainin sacou a Trifin e se adiantou para caçar os monstrengos. Melhor passarmos direto. Daniel tentou acalmá-lo. Se houver combate, Trim nos descobrirá e ainda precisamos chegar às masmorras. Pelas tetas de Aumbla! O soberano estava indignado. Estes túneis são invioláveis, são sagrados. Isso não pode ficar assim. O anão corou e gritou e correu com a acha na mão. Os túneis de Andvari, como foram secretamente apelidados, estendiam-se por muitos quilômetros e dispunham de centenas de aposentos vazios. Uma dessas salas fora concebida como refeitório. Era grande, quadrada e tinha uma mesa de ardósia no centro. Sobre esta bancada descansavam agora fatias de carne. 5 ogros saboreavam a comida, mastigavam os ossos, sorviam as tripas, cuspiam e arrotavam, conversando e grunhindo. Lembravam homens pré-históricos, toscos e agressivos, medindo pelo menos 2,5 metros de altura, com a pele marrom, áspera e enrugada, os dentes podres. Os ogros eram os mais rudes dos Jotnar, tão burros que não sabiam sequer usar armas civilizadas, atacando com clavas e pedaços de rocha, daí às vezes serem chamados de gigantes de pedra. Lentos de raciocínio, os seres não esboçaram reação alguma quando o urro de Dain castigou seus ouvidos. O Devergar saltou sobre a laje, rodou o braço direito e encravou a Tirfin na testa de um deles. Só o choque já seria suficiente para matá-lo, para partir-lhe a cabeça ao meio, mas, além disso, a machadinha era mágica e quando a primeira gota de sangue pingou, o monstro automaticamente se transformou em cascalho. Os ogros restantes apanharam seus tacapes, mas os invasores foram extremamente ligeiros. Kyra acertou 2 deles com flechas ardentes no coração e na têmpora. Daniel, acostumado a degolar essas feras, decapitou mais um com a Notung e o chefe dos anões
acabou por dar cabo do último. O combate não devia ter durado nem um minuto, mas o calor da peleja os estimulara e agora eles pareciam prontos para a guerra. Estamos atrasados! O exilado guardou os six na bainha. Logo Tremir saberá que estamos aqui. Que bom! Dainen deslizou até o corredor. Há muito guardo a angústia de um império sem lutas. Que venham os Jotnar! Que venha a Surt! Enquanto isso, na câmara mais alta da fortaleza solitária, o gigante Thmir descansava em seu trono gelado. Quedo, afagando a barba crespa, apertando os olhos azuis, o rei dos Jotnar arquitetava seus planos de conquista, imaginando como faria para destruir os anões, escravizar os Vanires e subjugar as serpentes, consagrando-se o supremo governante dos impérios nórdicos. Desde o triunfo sobre os Asgardianos, Tremir vivia no salão de Ovalor, que antes pertencera a Hindmal. O observador, agora aprisionado nos calabouços. Era o mais corpulento dos Jotnar, medindo quase 4 metros de altura, possuía um machado de lâmina dupla do tamanho aproximado de um homem e estava protegido por uma armadura de gelo que, segundo os menestréis, era penetrável apenas pela Gungnir, a arma que exterminara seu pai. O capacete tinha grandes chifres pontiagudos, mas o que impressionava era sua ferocidade. Um ser sanguinário e perverso, cujo maior prazer era esmigalhar os oponentes, menosprezando-os, fazendo-os definhar e sofrer. O aposento, outrora quente e acolhedor, modificara-se numa gruta cristalizada, escondendo em suas alcovas centenas de guerreiros congelados que ainda seguravam a espada. Esses homens que Sif tanto prezava eram os Ainrejar, mantidos reféns em Ovalor. Tremir os contemplava como quem contempla uma estátua quando seu servo Icol entrou porta dentro com certa expressão de agonia. Icol era um troll e o monarca do gelo o detestava. Todavia, os trasgos manifestavam alguns poderes muito úteis e um deles era o de conversar com a rocha, por meio da qual podiam escutar os sons vindos do subsolo num raio de vários quilômetros. Majestade, ó meu rei das terras geladas! O troll se abaixou como quem se esquiva de um tapa. Era um ser pequeno, de orelhas pontudas e chifres curtos torcidos para trás. Trago notícias das profundezas. Um combate foi travado nos túneis. Combate! De novo! Quando Tremir falou, um sopro gélido preencheu toda a sala. O lugar era amplo, triangular, cercado por grandes janelas em forma de arco. Não quero mais saber de briga entre os ogros. Não foi bem isso, ó grande rei. Icol sussurrou, em vez de falar em tom natural. Parece-me que o invasor é Dain, e ele traz a Terfin consigo. O quê? O colosso se levantou.
Sua presença era tétrica, emanando uma aura de frio que poderia paralisar os mais fracos. Daí? Como? Por acaso ele quer morrer como pai? Os lobos, majestade. O trasgo se ajoelhou para dar o restante das más notícias. Gode, escolhe Enir. Não retornaram da caçada noturna. Ah, mas isso é um péssimo agouro. O gigante demonstrou preocupação. Depois do exílio dos deuses, o lobo Fenris e a serpente Jormungand eram os únicos monstros que ele temia e que costumavam vingar seus parentes. Quero que envie batedores até a floresta. Thrimir suspendeu as instruções ao ouvir um som ritmado que crescia a cada segundo. Pegou seu machado e andou até as janelas. Do topo da fortaleza, divisou um corcel saindo das brumas. Sobre ele, cavalgava um indivíduo musculoso, trajando elmo, couraça e empunhando um martelo que de longe parecia ser o Mjolnir. Surgiram então, à sua esquerda, uma mulher com armadura de prata e junto a ela uma dupla de anões robustos, um dourado e o outro argênteo. Por um instante, Thrimir cogitou que aqueles líderes estivessem ali para suplicar perdão ou implorar qualquer coisa que fosse. O pensamento logo se desfez quando das névoas avançaram 3 legiões, com os Devergar tocando tambores, batendo os pés na neve, formando uma espécie de parede de escudos de um lado a outro da pradaria. Impostor! O mais alto dos Jotnar desdenhou de Urakin quando, sobre os campos nevados, o anjo brandiu sua arma, deu um grito de guerra e um raio eletrificado desceu das nuvens, acertando a sacada de onde Thrimir os observava. A descarga não chegou a feri-lo, mas foi o bastante para irritá-lo, para tirá-lo finalmente do sério. Que guerreiro ousaria erguer o Mjolnir? Como o objeto fora recapturado? O que acontecera com o Niorhog? E com o seu tesouro? E qual? Ele esbravejou furioso. Reúna os ogros, solte os Hamleipa e mande Surtra ao calabouço. Quero a cabeça de Heimdall. Sim, senhor, mas... E quanto ao portador da Mjolnir, o que fazer? Seria ele a prole de Odin reencarnada? Seria... Seja quem for, terá o que merece! Thrimir girou o machado e saiu rumo às escadas, baforando gelo. Eu mesmo vou lidar com ele!